Percebo muitas similaridades com os processos aqui na região do Recôncavo também, apesar de que a região, aqui o Recôncavo não é tão distante da capital e tem o acesso pelo Rio Paraguaçu, né? Tornando assim esse acesso de equipamentos e de materiais que suprissem essas demandas, né, de comunicação. Eu acredito que aqui na região teve um processo mais avançado em relação às máquinas gráficas, tipográficas da época, né, que usavam os tipos e os clichês. E acredito também que tenha uma certa parceria com a arte do gravar em madeira, já que é mais simples e o acesso é mais direto, né? Eu acho que, de certa forma, é uma característica, a xilogravura pode ter atendido às questões gráficas, né, das primeiras prensas, sendo um suporte, elas fazendo um paralelo entre si. Professor Cláudio é um pesquisador de uma região que eu tenho muito apreço, uma região riquíssima, que é a região do Vale do Cariri, lá no Ceará, né? Que é a Chapada do Araripe, que é um manancial cultural fantástico, que é uma vanguarda, eu acredito, assim, no pensamento artístico, toda a região ali do Cariri, do Ceará e também o interior ali do Pernambuco, ali, eu acredito muito nesse potencial criativo, né? E que com certeza a gravura extrapola qualquer clichê, qualquer rótulo de achar que é só... Não, a literatura em cordel é um universo, é um capítulo à parte da xilogravura brasileira, mas a gravura em si, ela é também, né, é um universo também, um grande universo da gravura, né? A xilogravura o cordel, ele é um planeta dessa gravura nordestina, né? E que a gente é uma mera continuidade, a gente tenta avançar e prosperar, né, esse pensamento. Então aqui também tem toda essa pesquisa, esse contato com artesãos, esses escultores em madeira também, que sempre existiram, né, e que desenvolver essa pesquisa natural, espontânea, que beira a gravura, ela está sempre em contato também com essa arte tridimensional, com essa coisa do cavar, com lidar com a matéria-prima bruta, né? Então, esse desenvolvimento das artes gráficas da xilogravura nos trouxe até aqui esse ponto que nós estamos discutindo, as importâncias da xilogravura, tanto aqui no Recôncavo Baiano como lá no Cariri cearense, né? E que ambos também têm seus desdobramentos de acordo com as mudanças da sociedade, interferências do meio acadêmico, não é isso, professor? Uhum. Coletivos que se organizam espontaneamente também, lá no caso do Cariri, para salvaguardar e prosperar essa arte da xilogravura, né? E aí você conta um pouco sobre esse momento em que a xilogravura vai ganhando um corpo mais, vamos dizer assim, mais conceitual, mais artístico na sociedade na realidade, a gravura enquanto arte utilitária, ela se dá até hoje, né? Então vamos colocar que até hoje, se você for lá, né, ou em Juazeiro do Norte, ou mesmo no Crato, você vai encontrar ainda essa xilogravura utilitária, em pequenas produções, onde os próprios produtores, eles mesmos fazem as próprias xilogravuras para poder fazer, né, os rótulos, né, das suas produções. Aí, então, a xilogravura como arte utilitária, ela não morre. Pelo contrário, ela se mantém como uma necessidade mais urgente de uma produção publicitária. Agora, sem sombra de dúvida, a partir da década de 60, né, de 59 a 62, a Universidade Federal, né, do Ceará, na época só a Universidade do Ceará, ela está em construção do seu museu de arte, né? O Museu de Arte da Universidade. E o reitor, ele era da região do Cariri, o reitor da universidade, né, o Martins Filho, ele é da região do Cariri, então ele pega dois artistas plásticos, né, do Ceará, né, um é do Ceará e o outro é do Recife, que é o Olívio Xavier e o Sérgio Esmeraldo, e pedem para os dois irem na região do Cariri coletar acervo para o museu. A ideia é de criar um acervo de arte popular. E aí esses dois artistas, eles chegam nessa região, na região
né, do Cariri, ali, Juazeiro do Norte, Crato, e, né, fazem uma espécie de seleção, né, com vários artistas da região, com vários artesãos. Então eles pegam, né, arte no barro, na madeira, na palha, né? Então eles, de certa maneira, selecionam essas artes, e uma delas é a xilogravura. Então eles chegam, né, na tipografia São Francisco, né, que futuramente depois ia se chamar Lira Nordestina. E a tipografia São Francisco, ela tem uma história à parte daqui, que a gente está conversando, porque é muito longa, mas ela é o final do ciclo das editorações de cordel no Nordeste brasileiro. Né? Então, a história da editoração de cordéis no Nordeste brasileiro, ela termina, na realidade, na Lira Nordestina, porque é a última que vai adquirir os direitos autorais, né, das produções desses cordéis, né, desde o início do século passado, que no caso, Leandro Gomes de Barros, José Martins de Ataliz e depois, né, o Zé Lourenço. E aí então você tem uma história ali dentro daquele lugar, né, de produção de folhetos que, de certa maneira, desencadeavam, né, uma produção de xilogravura para a capa desses folhetos. Então, quando a universidade ela chega na região, a primeira coisa que ela faz é adquirir todas as matrizes produzidas por esse espaço, né, que é a tipografia São Francisco, e pega essas matrizes de madeira, né, e compra essas matrizes já da filha do José Lourenço, né, que comandava a tipografia. Ela compra essas matrizes, troca essas matrizes por lignotipos mesmo de metal, né, matrizes de metal, que eles mandam vir de Recife, esses lignotipos, fazem essa troca para que a tipografia não deixasse de ter essas gravuras, né? Então ela troca, ela faz um escambo, né? Então, vocês me vendem a de madeira e eu dou para vocês a de metal. Entendi. E aí eles pegam essas matrizes e levam para o museu. Então hoje o MAUC, que é o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, ele, né, é o que tem em posse a maior quantidade de matrizes de xilogravuras, né, do mundo. São mais de 500 matrizes que tem lá, né, todas, né, de várias regiões, não é só da região do Cariri. Eles passearam por várias regiões ali, em torno, em Pernambuco, Paraíba, né, fazendo essa coleta de xilogravuras, né. E aí, quando eles chegam na região do Cariri, na realidade, como a arte era uma arte utilitária, não se tinha muito, digamos, conceito sobre a arte, né, relacionado a uma técnica artística. Né? Então era uma coisa muito espontânea. E aí eles fazem um pedido de um álbum, né, selecionam 4 artistas xilógrafos da região e pedem esses álbuns para esses artistas. E esses álbuns, quando eles terminam, né, eles têm características já de uma obra de arte, como é o caso da seriação, assinatura por lápis, né, que eles não assinavam, entendeu? Então eles começam a dar algumas características de uma gravura, onde ali futuramente poderia se transformar numa obra de arte. Então, como eu digo, ali, aquele momento em que a universidade ela chega e encomenda e coloca essas condições a esses artistas eles começam a ter uma consciência do que aquilo que eles estão fazendo não era apenas algo, entendeu, utilitário, né, no caso, mas também poderia ser algo, né, como uma obra de arte. Então ali é o momento em que a xilogravura da região ela passa de uma arte utilitária, né, para uma arte, né, no caso, né, do campo das artes plásticas, né, do campo da arte conceitual, uma arte que por si só já tem seus valores, né. Acredito que a gravura, pelo seu aspecto da reprodução, né, da possibilidade de reprodução, ela tem, por isso é o aspecto profundo, o lance profundo da gravura, assim, que além de ser uma ferramenta de organização, de comunicação da sociedade no geral,
ela transita por essa questão da arte moderna, dessa arte da reprodução, né, desse formato da reprodutibilidade, né, como se diz, de uma forma assim magistral, porque ela é isso, ela é essa transição, ela não se limita somente a ser uma peça publicitária, né, e é no campo das artes plásticas muito rica para ser explorada em termos mais técnicos, mais de ser feita mesmo, de explorar o claro e escuro, o traço, o uso de efeitos. Então a gravura para mim é uma disciplina que me encanta por essa transição toda, por esse pertencimento na. E é interessante, Lauro, essa intervenção que houve, né, na década de 60, porque a partir desse momento, né, você tem aí uma espécie de conscientização entre os artistas, né, que, de certa maneira, a partir do momento que esses álbuns, né, que foram encomendados, eles começam a ir para museus na Europa e começam a ser muito publicizados ali naquele momento. Então esses artistas eles começam a ter um certo, digamos, reconhecimento na arte brasileira, principalmente, né, como arte popular. Né? Há uma autoconscientização do próprio artista em buscar, né, de certa maneira, aprimorar a sua qualidade enquanto artista. E aí você vê realmente, a partir dos trabalhos desenvolvidos por eles, depois dessa intervenção, você vê realmente uma postura, né, de um artista para com a sua arte. Né? Até no plano do engajamento político, social, econômico, né? Porque você sai daquele coisa que é a publicidade da rapadura, e passa a ter uma conscientização política, econômica. Uma manifestação artística com suas potências, de certa maneira, uma leitura desse artesão, que agora é artista, né, com o que está acontecendo em sua volta. Exato, que é uma ferramenta poderosa de comunicação, expressão de novos, né, pensamentos e valores. Você tem essa... E é interessante, porque isso a gente está falando da década de 60, 70. Então, a gente também teve esse período aqui na Bahia, né, lá em Salvador, na Escola de Belas Artes também, quando os primeiros mestres, os grandes mestres daqui da Bahia de gravura, né, que trouxeram também, fizeram esse caminhar da transição da gravura para meras ilustrações ou meras publicidades ou simplesmente ser ilustrações de obras literárias, né, para o campo das artes plásticas também, né. O próprio Hansen Bahia foi assim um gênio foi um grande mestre nessa transição, né, do que seria as artes antigas, que ele bebeu também, ele se influenciou bastante por esse formato da gravura mais clássica, mais padronizada, e fez essa migração assim com uma propriedade e um ímpeto assim muito grande, muito respeitoso.